Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar na sua casa. Eu quero te lembrar que te esperamos em todas as redes sociais da emissora. Tem o Instagram e o Facebook aparecendo aí para vocês. E eu quero te lembrar também que você acompanha a nossa programação em tempo real através do site www.hittv.com.br. Se você está nos assistindo, vai trocar para um cômodo que não tem TV ou precisa sair, quer continuar acompanhando o nosso programa, você pode fazer isso através do site, utilizando o seu celular, o seu tablet. O site é o www.hittv.com.br. Vai viajar para qualquer lugar que você for, é muito fácil você encontrar acessando o nosso site. Ali, quando você entrar no site, você já vai ver a programação ao vivo rolando, tá? www.hittv.com.br. Eu quero te lembrar que eu te espero sempre também no meu Instagram, @jaquestefano, sempre com um pouquinho do meu dia a dia. Eu mostro ali para vocês bastidores, programa ao vivo, preparação para o programa, palavra. Falo sobre assuntos que eu sei que vocês gostam, como look, cabelo, maquiagem. É uma maneira da gente ficar pertinho e interagir. Tô sempre te esperando por ali também, tá? E enquanto o programa acontece, você participa deixando o seu WhatsApp, a sua pergunta ou até o seu comentário sobre o tema. O nosso WhatsApp é o 11 3337 5886, passando aí para vocês. Hoje a gente vai falar sobre introdução alimentar e eu recebo para falar com a gente sobre esse assunto a Caroline Duarte, que é nutricionista materno-infantil. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer muito te receber obrigada aqui, pelo viu? convite, é um prazer estar aqui também. Falando sobre um assunto muito importante. E até eu queria começar, quando a gente conversa com alguns pediatras, a orientação é para que se procure uma orientação alimentar até mesmo antes dessa criança nascer. Então, quem pudesse planejar, escolher um nutricionista, conversar com o seu pediatra, ter essa parceria é importante, né? Sim, é muito importante. Começa desde antes, na concepção, a mãe ela tem que estar preparada, ela tem que estar tomando suplementação, tendo uma alimentação adequada para conseguir receber o bebê que vai vir. Também durante a gestação a gente faz todo um acompanhamento até o nascimento do bebê. Então é importante ter todo esse preparo. Vamos falar sobre o nascimento da criança, Carol, e você já deve ter ouvido muitas vezes isso, e eu como mãe digo, que a amamentação exclusiva é quase uma luta, porque é o mundo inteiro te falando, não, dá uma água, dá um chá, esse menino tá com fome, introduz alguma coisa, bate um arroz, faz alguma coisa com essa criança, e hoje a gente já sabe que até os 6 meses é preconizada a livre demanda de amamentação. O leite da mãe. Daqui a pouco eu quero perguntar sobre as fórmulas, mas falando sobre isso, é importante essa tentativa. Eu sei que não são todas as mães que conseguem, mas é importante tentar amamentar de maneira exclusiva, né? Sim, sim. Até os 6 meses é de maneira exclusiva e depois dos 6 meses a gente começa a introdução alimentar. Mas o leite materno, ele é super completo, riquíssimo, um dos melhores alimentos do mundo. E nenhuma fórmula infantil, infelizmente, consegue atingir o que é o leite materno. Então, atenção a isso. Doutora, vamos entender para a mãezinha que por algum motivo não conseguiu amamentar. Então, a gente sabe que às vezes não produziu leite, às vezes teve uma dificuldade, alguma coisa aconteceu com essa mãe, ela teve que parar a amamentação, enfim, aconteceu. Ela pode suplementar com qualquer fórmula ou o pediatra, nutricionista podem ajudar, porque várias mães que precisaram introduzir fórmula me contaram que viram muita diferença no intestino do bebê, né? Em como o bebê fazia ou não as fezes, até no xixizinho. É importante ter atenção a isso. Sim, sim, é importante. Na escolha da fórmula, ela tem que ser feita junto com o pediatra ou com a nutricionista. Mas é isso, existem vários tipos de fórmula no mercado, então isso é uma coisa que confunde muito as mães, os pais, qual que é a melhor forma. Mas assim, a gente tem que analisar o contexto da família para escolher da melhor maneira. E também tem as fórmulas, tem as fases. Então, cada fase do bebê tem a sua fórmula específica. Você falou uma coisa que é interessante, porque a gente vai falar de valores completamente diferentes de uma fórmula para outra. Então, entender também, porque é bastante. Se a criança for parar de amamentar, não está amamentando uma mãe, e ela vai precisar desse leite,
São muitas latas, é bastante. São. Então, se adaptar à realidade da família. De repente, já escolheu uma fórmula com valor mais acessível. Se for para ser impossível uma fórmula muito mais cara, tentar adaptar uma mais barata. É possível, né? Sim, é possível. Tem várias marcas hoje no mercado, vários preços, então a gente consegue adaptar. Perfeito. Vamos lá para a introdução alimentar. A gente fala 6 meses. 6 meses é uma boa data. Eu vi que aconteceram algumas mudanças, né? Mas ainda 6 meses é a data em que a gente pensa em começar a introdução alimentar? Sim, 6 meses é o início da introdução alimentar. Na verdade, é a partir dos 6 meses. Então, não basta só a criança completar 6 meses. Ela tem que estar mostrando sinais de prontidão. Então, ela tem que conseguir sentar e sustentar o pescoço, sentar com o mínimo de apoio. Ela tem que ter ali o interesse em pegar os objetos e colocar na boca. Tudo isso já demonstra que o bebê está pronto para iniciar a introdução alimentar. E antigamente os médicos falavam, é para começar a introdução alimentar aos 4, aos 5 meses, mas é a partir dos 6 meses, porque é nessa fase que o bebê já está com as enzimas digestivas já maduras. As bactérias intestinais também, elas estão preparadas. O rim, ele está melhor preparado para excretar o sódio dos alimentos. E também o sistema imunológico. O sistema imunológico também já está mais preparado para receber essas proteínas e essas enzimas diferentes que são dos alimentos. E eu lembro que quando meu filho fez 6 meses, a gente já estava super ansioso, mas eu só ia ter consulta no pediatra dali 2 semanas e o pediatra falou, fica tranquila, se quiser só continuar amamentando, 6 meses e 2 semanas não vai acontecer nada demais. Sim. E daí depois que eu fui ao pediatra, que eu levei lá aquele monte de anotação, aí esclareci todas as minhas dúvidas, daí nessa hora pode vir a ajuda da nutricionista também. Queria que você falasse, Caroline, sobre a importância dos pais entenderem que não é assim. A criança fez 6 meses, socorro, agora tem que introduzir tudo. Não é assim, calma. É a partir dos 6 meses. Se a criança ainda não está mostrando esses sinais que você citou aqui para nós, pode esperar um pouquinho mais? Pode esperar um pouquinho mais, não tem problema nenhum. O importante é a criança estar preparada para começar a introdução alimentar. E a pergunta que eu acho que todos os pais te fazem é por onde começar? Então, tem várias perguntas aí. Se pode misturar alimentos, se não pode, se começa por doce, começa por salgado. Vamos destrinchar. Tem um primeiro alimento que você prefere que seja utilizado na introdução? Na minha conduta no consultório, eu sempre indico começar pela fruta. Então, ali a primeira semana com a fruta, para a criança entender que agora ela vai começar a comer. E depois a gente já começa introduzindo fruta e uma refeição completa, almoço e jantar. Então, aí o jantar vai ter vários grupos alimentares também, mas a gente pode ir começando por uma fruta, por exemplo. É importante, eu sei que tem linhas diferentes, né? É importante ficar alguns dias com um alimento só, para depois ir misturando ou não necessariamente. Porque quando eu vi essa orientação, eu vi porque vai que a criança vai ter alguma intolerância, alguma alergia a algum alimento, fica mais fácil de saber qual é se você introduziu todos de maneira separada. Mas isso é uma necessidade? Olha, quando a gente fala de alimentos in natura, por exemplo, os cereais, os vegetais, os legumes, as oleaginosas, assim, as oleaginosas não, desculpa, as leguminosas, não tem problema colocar todas de uma vez, porque elas não são consideradas alimentos alergênicos. Agora, quando a gente fala de alimentos alergênicos, que é o amendoim, as oleaginosas no geral, peixes, frutos do mar, ovos, glúten, que tem no macarrão, que tem nas massas, esses alimentos, eles podem ser, sim, oferecidos na introdução alimentar, eles devem ser introduzidos para a criança começar a se adaptar a eles, para o sistema imunológico reconhecer e evitar uma alergia alimentar futuramente, mas eles têm que ser oferecidos um por vez. Perfeito. Porque se você misturar todos de uma vez, aí pode ser que ocorra alguma alergia e você não vai saber o que deu a alergia. Então, sempre oferece um e depois espera alguns dias e oferece o outro. Perfeito. Outra pergunta vamos começar com a frutinha, então. Vou começar com um clássico aqui, pensando que muitas mães, muitos pais começam com a banana, por exemplo. O que fazer? Amassar, picar e dar na mão? Qual que é a melhor opção para esse primeiro dia, primeiro contato da criança com o alimento?
Sim, existem vários métodos na introdução alimentar. Então, tem o método BLW, que é esse método que você oferece o alimento por inteiro, e tem o método tradicional, que é a papinha. Você amassa com garfo e oferece para o bebê. Não existe um método certo. O método certo é aquele que a família se adapta melhor. Mas para o primeiro contato, você pode dar o alimento para o bebê segurar, para ele conhecer, ele mesmo colocar na boca quando ele estiver preparado. Essa pode ser uma das melhores maneiras. Essa maneira de entregar os alimentos inteiros, ou até com alguns cortes específicos que eles ensinam, eu lembro que eu queria fazer com algumas frutas, né? Queria fazer com o Davi, mas a minha mãe que ficava com ele para eu trabalhar e ela não se sentia segura, ela tinha medo dele engasgar. Então eu falei, mãe, vai no tradicional mesmo que você se sente bem. Então, como você falou, às vezes a família não fala, não, eu não me sinto confortável de fazer dessa maneira, ou é a mãe que fica com a criança, ela quer entregar. Eu sei que tem, acho que a maneira certa de cortar algumas frutas, né? O corte do jeito certo para você poder entregar para essa criança. Vale entender a dinâmica familiar, então, né? Sim, o melhor método é aquele que se adapta à família, é aquele que se adapta ao bebê. Tem bebês que são super independentes, eles pegam os alimentos, colocam na boca, e tem bebês que não, que eles preferem que o pai ali ajude, a mãe ajude, e os pais também se sentem mais confortáveis, né? Eles se sentem mais seguros. Então depende muito da família mesmo. Também vale a pena misturar os dois métodos. Fazer durante a semana, você pode oferecer do método tradicional, que é a papinha, e depois em outros dias que tem mais tempo, que está mais sossegado ali, dá para brincar, tudo, dá para fazer o BLW também. Perfeito. E aí, vamos falar sobre os horários dessa introdução alimentar? Então, imaginando que a criança ainda está com leite, seja o leite do peito ou se for introduzido uma fórmula, esse primeiro alimento vem para começar a complementar. Existe um horário que você sugeriria para que fosse o almoço e a janta dessa criança? Pensando ainda que é a frutinha, tá? Estamos ali no começo. Bom, a fruta ela pode ser introduzida ali como um café da manhã ou um lanche da tarde. Pode ser as duas coisas, uma fruta diferente de manhã, uma fruta diferente à tarde. E o almoço e o jantar nos horários comuns que a família costuma fazer, para a criança também se sentir parte ali, estar participando junto com a família nas refeições. É importante ir todos juntos à mesa. É lógico que não dá para comer ao mesmo tempo ainda quando a criança é pequena, porque você está dando para ela, às vezes, enfim, a gente sabe o que acontece. Mas esse hábito de estar à mesa é importante para os pequenininhos também? Sim, é importante, porque eles são super observadores desde bebês. Eles observam como que é essa dinâmica familiar, eles observam quais são os hábitos que a família tem, quais são os costumes que a família tem. Então, isso também é importante na formação da identidade do bebê e para ele criar hábitos saudáveis. Perfeito. Vamos pensar num almoço para essa criança na introdução alimentar? O que você iria sugerir? Então, a gente já começou com as frutinhas, já foi o primeiro alimento. Como eu posso começar a fazer as minhas misturinhas? Bom, para fazer uma refeição principal, o almoço ou jantar, a gente tem que incluir 5 grupos alimentares no prato do bebê para ser considerado um prato completo. Então, primeiro, podemos escolher um tipo de cereal, um tipo de tubérculo que vai servir aí como fonte de energia, de carboidrato. Então, pode ser arroz, pode ser quinoa, pode ser batatas, as batatas que existem, mandioca. O segundo são as leguminosas, então um tipo de grão de bico, feijões, lentilha. Terceiro, uma proteína, então carnes, frangos, ovos. E os outros 2 últimos a gente faz de legumes e vegetais. Então, escolher sempre vegetais e legumes diferentes para complementar esse prato. E como fazer esse preparo, porque eu sei que na época em que eu era criança se batia tudo, né? A criança tomava o almoço praticamente e a gente cada vez mais tem tentado amassar e melhorando aí a qualidade desse alimento até com o crescimento dessa criança. O que você indica? Porque a gente tem medo, né, de já dar os pedacinhos no começo. Para esse bebezinho aí, 6, 7 meses, como eu posso fazer esse primeiro preparo? Bom, se não for pelo método BLW, que também dá para fazer numa refeição principal, também tem o método tradicional, você amassa com um garfo, não com liquidificador e não passado na peneira.
nesse método de passar na peneira, liquidificar, você perde muitas fibras dos alimentos. Então, por isso que a gente amassa bem com o garfo. E aí, conforme a criança vai crescendo, a gente vai amassando cada vez menos. Mas eles não têm problema com isso, porque a gengiva do bebê é muito forte, os dentes estão ali nascendo, então a gengiva é muito forte, eles estão descobrindo como é que faz o movimento de mastigação e vai dar certo, não precisa ter medo. Se você já recebeu alguma mordidinha do seu bebê, mesmo sem dente, parece que tem uma serrinha, é forte, né? É. Então eles conseguem, a gente tem que confiar que eles conseguem amassar bem nesse começo. Como eu posso fazer o preparo desses alimentos? O tempero, vamos pegar o nosso tradicional arroz e feijão. A mãe pode já usar o mesmo arroz e feijão, ou a pessoa que prepara a comida, para ser o arroz e feijão que ela vai amassar para o bebê, o arroz e feijão da família, ou o preparo, a quantidade de tempero tem que ser diferente? Antes do 1 ano do bebê, não é indicado o sal. Então, tem que realmente fazer essa separação. Então, a comida da família ainda não pode ser a mesma comida do bebê. Então, o sal ele não é permitido e nem esses temperos industrializados. Mas você pode utilizar os temperos naturais mesmo, sal, salsinha, coentro, cebolinha, todos esses naturais, esses temperos naturais, eles podem e devem ser utilizados na rotina, nos alimentos do bebê. Eu já ouvi falar também que um fiozinho de azeite depois da preparação pode ser utilizado. É uma boa? Sim, sim, é uma boa, porque o azeite ele é uma fonte de gordura muito boa. Então, depois de preparado, aí Sim. pode colocar um fiozinho de azeite, é isso? Pode colocar em cima da comida, pode colocar em cima dos vegetais, dos legumes. Perfeito. Quais os tipos de carne você indica para essa introdução? Vamos começar entendendo o preparo de carne vermelha. Quais você indicaria? Bom, tem que ser uma carne que você possa cozinhar e ela vai ficar bem molinha, assim. Você tem que, acho que grelhado às vezes, depende do corte da carne, não é muito indicado. Mas se você for cozinhar na panela de pressão, tem que ser um corte de carne que fique bem molinho mesmo, ali desfiando mesmo para o bebê só colocar na boca e já sair as fibras da carne. Tem que ser algo fácil para essa criança comer, Sim. então. Com gordura ou sem gordura? Por exemplo, eu penso num patinho, pode ser um patinho, a gente sabe que é uma carne com pouca gordura. Aí a gente pensa na condição familiar, tem pessoas que falam, mas pode ser uma carne de segunda? Não existe carne de segunda, né? Mas pode ser, por exemplo, um acém, o que poderia ser? Olha, eu não sou muito conhecedora de cortes de carne, mas eu acho que você tirando toda a gordura aparente da carne, não tem problema, até porque a gordura tem ali um perigo de engasgo. Então, tem que realmente ter esse cuidado de tirar todas as aparas da carne, todas as gorduras, mas realmente tem famílias que não têm condição de ter uma carne de primeira qualidade, né? Então, é só tomar realmente esses cuidados de tirar a gordura das carnes. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre esse amassar. Eu sei que muitas famílias tinham o hábito de bater e peneirar, como você falou, o que faz com que boa parte dos nutrientes, como você explicou para nós, se percam. A família que está insegura, amassar, tem algum jeito de amassar? Algo que você indique para deixar essa família mais segura, para começar essa introdução alimentar? Porque eu fico imaginando o caroço do feijão. Eu lembro que eu passei por tudo isso. Você quer amassar bem amassadinho, tem dica para isso? Bom, você tem que amassar com o garfo, cozinha bem o alimento para ele ficar bem molinho mesmo. E depois você vem com o garfo e amassa, pode amassar bem ali nos primeiros 6 meses, pode amassar. E aí depois, lá para os 7, 8 meses, já dá para amassar menos. Então já dá para, se você amassava bem, amassar um pouquinho menos. E aí deixa um pouquinho dos grânulos ali para o bebê ir sentindo e desenvolvendo também a mastigação. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre o que mais a gente pode ir introduzindo, porque a gente fala sobre até 1 ano tentar nada de sal, mas pelo menos até 2 anos nada de açúcar. Fala sobre isso também para nós. Sim, é verdade. Hoje temos essa orientação de até os 2 anos de idade a gente evitar o açúcar o máximo possível. E isso pensando no futuro do bebê, né? Pensando que a gente está aí evitando a evolução para uma obesidade, para diabetes, hipertensão. Então, é muito importante, é difícil, não é fácil,
Mas a gente tem algumas receitas que a gente pode ir introduzindo, alguns outros alimentos no mercado que a gente pode ir trocando. Mas é isso. Eu sei que é difícil, Mas tem que fazer, né? A gente tem que permanecer firme. Laticínios, quando se devem ser introduzidos às crianças? Hoje em dia tem várias orientações diferentes. Então, tem orientações sociedades que falam que pode ser a partir dos 6 meses, orientações que é só a partir do 1º ano. Eu acredito que é só a partir do 1º ano mesmo, tá? Tanto o leite de vaca quanto os lácteos também, queijo, iogurte, só a partir de 1 ano de idade. Isso por causa da proteína do leite da vaca, por causa das enzimas, tudo isso é meio difícil para o bebê digerir. Então, ao invés de você estar ajudando, você pode estar prejudicando o seu bebê, né? É importante ficar atento, eu até citei agora há pouco, a questão de como estão as fezes do bebê nessa introdução alimentar, porque muda muito nessa introdução. Se ele está tendo mais cólica, menos cólica, mais dificuldade. Isso pode ser um sinal se essa introdução alimentar está sendo correta ou está sendo inadequada? Sim, a gente tem que ficar de olho nas fezes do bebê. Na introdução alimentar, pode acontecer do bebê ficar vários dias sem conseguir evacuar. E é normal, porque o intestino ele ainda está se adaptando a esses alimentos sólidos. E muitos pais também eles ficam assustados, né? Nossa, tá muito tempo sem evacuar, ou as fezes mudam muito e vai mudar, gente, porque agora é comida de verdade. Vai mudar mesmo, né? Vai mudar. Quando a gente fala de alguns alimentos específicos, já quero te perguntar do frango, mas falando agora, por exemplo, dos peixes ou de frutos do mar, é importante a gente tomar um cuidado com essa introdução? O peixe já pode ser introduzido ali como proteína nos primeiros meses? Como você prefere fazer isso? Enquanto você conta para nós, eu me preparo para dar um recadinho. Pode falar. Sim. Então, pode ser oferecido da maneira que os pais preferirem, os frutos do mar, camarão, por exemplo. E é importante escolher um tipo de peixe que não tem espinhos. Então, por exemplo, tilápia é um peixe que não tem espinhos e a gente tem que escolher esses peixes para a segurança do bebê. Mas ele pode ser, sim, introduzido no prato principal, não tem problema nenhum. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí. Nosso programa está de volta, esperando a sua participação. Nós temos as redes sociais da emissora passando aí para você. O nosso site, que é o hittv.com.br, onde você acompanha a nossa programação em tempo real. Então, se você está assistindo o programa, precisa sair ou vai para um cômodo que não tem TV, você pode continuar nos acompanhando pelo seu celular ou tablet através do site www.hittv.com.br. Quando você puser no site, abrir o site, você já vai ver ali a caixinha com a programação ao vivo e pode nos acompanhar. Eu quero te lembrar também que nós temos as redes sociais do nosso programa, o Instagram, @nossoprograma e a fanpage, facebook.com/nossopgm. Através dessas redes sociais, você acompanha tudo que vai acontecer no programa. A gente tem ali sempre anunciado para você o que vai ter naquele dia e você encontra também as fotos com os convidados. Então, você pode encontrar um convidado que você assistiu aqui, você quer entrar em contato com ele, não deu tempo de anotar na hora que eu falei, você entra lá no nosso Instagram e vai encontrar. As nossas fotos ficam sempre em carrossel, então você vai passando para o lado. Se foi um artesanato, se teve alguma lista de material, algo diferente, vai estar lá. É só você ir passando para o lado, tá? Instagram, @nossoprograma e fanpage, facebook.com/nossopgm. Eu te espero sempre também no meu Insta, que é o @jaquestefano. Através do meu Instagram, você acompanha um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo, do meu dia a dia e pode por ali, assim como nas redes sociais do programa, enviar para nós a sua sugestão de tema, o assunto que você quer ver abordado aqui, porque o programa é preparado com muito carinho, especialmente para você. Te espero também, enquanto o programa acontece ao vivo, com a sua participação, a sua pergunta ou seu comentário através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Hoje a gente está falando sobre introdução alimentar e eu estou conversando sobre esse assunto com a Caroline Duarte, que é nutricionista materno-infantil.
Carol, eu queria entender uma coisa. Quando a gente fala de crianças prematuras, muda alguma coisa na introdução alimentar? Muda sim. A gente, na verdade, para começar a introdução alimentar, a gente faz um cálculo de idade corrigida. Então, o bebê, quando ele completa 6 meses, na verdade, ele não está completando 6 meses, porque ele foi retirado do útero materno antes do tempo necessário. Então, a gente faz essa correção de tempo e muitos bebês prematuros, eles começam a introdução alimentar com 7, 8 meses, mais ou menos. Quero te fazer uma pergunta de alguns alimentos. Então, você falou ali antes, né? Estava falando pra gente da escolha do peixe, do fruto do mar. Se por acaso essa criança começou a apresentar alguma intolerância, ficou um pouco vermelhinha, alguma manchinha surgiu, é importante procurar uma ajuda médica? Sim, é importante. A gente não sabe como será essa reação alérgica, né? Então, é sempre importante ir ao pronto-socorro, ao pediatra, para procurar ajuda. Ovos podem ser uma boa alternativa para proteína? Podem sim. São ótimos, são versáteis, né? Então dá para fazer omelete, dá para fazer cozido, dá para amassar, fazer picadinho, são sim. Era isso que eu ia te falar, dos preparos. Posso preparar da maneira como eu quiser esse ovo, sim, né? Com pouco óleo, né? De preferência no azeite, sem sal, mas dá para usar bastante a criatividade. E a dica para aqueles pais que falam que o filho é seletivo? Não come qualquer coisa. Então, a gente imaginou que essa criança foi crescendo. Chega uma hora que a gente vai poder dar os alimentos da família para essa criança, certo? A partir de que idade a gente imagina isso? A partir de 1 ano de idade, já começa a introduzir os alimentos da família mesmo para a criança. Então, a criança já tem idade para comer sal, então ela já pode comer todo o alimento da família, não precisa mais ficar fazendo essa separação. Para as crianças seletivas, cada criança ela tem a seletividade por uma razão. Então, é muito importante a gente entender esse histórico familiar, esse histórico da criança, entender em que momento ela começou a ficar seletiva para poder criar um plano de ação para reverter esse caso. Pode ter fundo emocional isso? Pode sim. Muitas crianças têm fundo emocional, principalmente quando a seletividade alimentar ela vem por causa de um trauma de engasgo, um trauma com algum alimento, relacionou esse alimento com alguma situação que estava passando ali no momento, então tem sim. Eu queria uma orientação também para aquelas crianças que são, como a gente fala, neurotípicas, que têm qualquer tipo de dificuldade ou que têm algum distúrbio, que têm alguma doença, ou mesmo as crianças que têm o espectro autista, precisam de uma introdução alimentar diferenciada ou não necessariamente? Não necessariamente. Algumas crianças podem apresentar, cada criança é única. Então, mesmo não sendo atípica, uma criança típica mesmo, ela pode apresentar algumas dificuldades. Então, não necessariamente tem que ter alguma conduta diferente. Pode conduzir a introdução alimentar de uma maneira comum. Eu tinha te perguntado do peixe, falei que ia perguntar do frango. O frango também pode ser introduzido como proteína, né? Sim. Pode ser em formato de tira. Então, quando for cortar o filé de frango, cortar contra a tira para ficar uma tirinha e a criança conseguir comer desfiando, né? Desfiando, tirando os pedacinhos. Pode ser o frango desfiado, já desfiado, normal. Ou então a coxa de frango, muitos pais fazem isso, cozinham, assam a coxa de frango e a criança pega assim com a mãozinha e consegue comer toda aquela parte da coxa. Perfeito, é uma dica legal também para quando você quer deixar a criança tocar no alimento, né? Sim, é ótimo. É importante que nesse começo da introdução, os primeiros pratinhos tenham os alimentos separados ou eles podem ser misturados? Sim, tem que ser separados, porque a criança ela tem que aprender quais são as cores dos alimentos e que gosto esse tipo de alimento tem. Então, quando a gente pensa em uma papinha que você pegou e misturou tudo, nenhum adulto consegue saber o que tem ali naquela papinha, né? Você experimenta, você não sente gosto de nada também, porque é um gosto de tudo misturado. Então, sempre deixar separadinho, mesmo que você fizer em papinha, deixe separadinho no pratinho, para a criança sentir o gosto dos alimentos separadamente. Folhas, quando eu devo introduzir as folhas? As folhas, elas têm que ser introduzidas quando a criança já estiver formando os dentes, porque como são cruas, então necessita dos dentes para mastigação.
Algumas folhas podem ser refogadas, cozidas, mas tem que tomar o cuidado de, por exemplo, a couve, ela não pode ser fatiada e ficar em cordão, porque o cordão é uma forma que causa engasgo. Então, é importante picar assim, bem picadinho mesmo, meio que uma papinha mesmo, e oferecer para o bebê dessa forma. Perfeito. Outra coisa que eu queria saber, pelo que você citou aqui para nós, é o cuidado que a gente tem que ter. Eu sou uma geração, quando eu era criança, se usava muito papinha industrializada. E hoje a gente evita isso ao máximo. Sim. Existem algumas papinhas prontas que vêm com o apelo de serem mais natural possível. Há que se tomar cuidado com aquilo que é industrializado com os bebês? Sim, tem que tomar cuidado. A indústria, ela tem, né, tentado se adaptar a essa nova era, né, que é dos cuidados com os alimentos in natura, os alimentos com poucos aditivos, conservantes, eles tentam se adaptar. Mas no caso da papinha, por exemplo, foi como a gente falou. Você olha aquilo e tem cor marrom, né? Não tem cor de nada. Você não consegue distinguir. Se não tivesse o rótulo, a gente não saberia distinguir o que é aquilo. Então, os bebês também não conseguem. Eles estão nessa fase que eles têm que aprender o que é o que e o que tem o gosto, que todos têm um gosto diferente. E também a gente tem que tomar cuidado com os industrializados, os ultraprocessados do mercado. Nessa fase da introdução alimentar, a gente tem que dar preferência para todos os alimentos in natura. Então, embutido nem pensar, né? Embutido nem pensar. Aliás, se puder, nunca para ninguém, né? Isso é verdade. Então, assim, tudo in natura. Dá preferência para frutas, para os legumes, para carnes, para os cereais, para os tubérculos. Então, salvo algumas exceções de industrializados que a gente tem que ficar bem de olho ali na lista de ingredientes. Alguns pães, por exemplo, macarrão a gente pode introduzir, mas são algumas exceções e sempre ficar de olho na lista de ingredientes. Perfeito. Chegou a pergunta do público, vamos conferir qual é. Se você tiver dúvida, pode ir enviando para nós também no 11 3337 5886. Maria Fernanda, obrigada pela participação. Ela é de São Paulo e diz assim: Boa tarde, Jaque. Por favor, pergunte à nutricionista Caroline quais alimentos devem ser evitados para um bebê de 1 a 2 anos. Excelente pergunta. Obrigada, Maria. Bom, Tem alimento proibido? Ah, sim, tem alguns alimentos que a gente tem que evitar. Até, assim, 1 ano do bebê, por exemplo, 2 anos do bebê, a gente tem que evitar os alimentos que têm risco de engasgo. Então, como eu até tinha citado o caso da couve, que ela é um fiozinho, né? O macarrão espaguete, todos esses alimentos que têm formato de fio têm perigo de engasgo. Alimentos arredondados, então amendoim, por exemplo, tem risco de engasgo. A uva passa tem risco de engasgo. Então, até 1 ano a gente tem que evitar esses alimentos por causa do risco de engasgo. Aí, até os 2 anos, a gente evita açúcar, a gente evita mel também, porque o mel tem o risco de botulismo, é uma bactéria. Então, até os 2 anos também o ideal é evitar. Pipoca também tem algumas crianças que conseguem comer, mas o ideal é não oferecer, porque também tem o risco de engasgo. E chás e cafés. Perfeito, eu até anotei aqui chás e cafés para a gente falar mais. E eu queria que você falasse para nós, antes de eu entrar especificamente no chá e no café, eu queria que você falasse sobre o que dá para o bebê beber, para o bebê tomar. Então, começamos ali a introdução alimentar, a gente vai poder introduzir ali a água também, mas os sucos são bem-vindos? Quais tipos de suco? Sim, até 1 ano de idade, somente água. O bebê está aprendendo a tomar água. Se a gente oferece alguma outra coisa no lugar, o bebê vai ver que aquilo é muito mais interessante. Então, o suco é mais interessante, a água de coco é docinha, ela é mais interessante. E o que a gente está fazendo agora, até 1 ano de idade, é ensinando ele a tomar água. A partir de 1 ano, a gente pode colocar água de coco natural, a gente pode colocar um suco 100% natural. Então, sempre importante na hora de comprar o suco, por exemplo, é ler se no rótulo está escrito que é 100% natural e não um néctar e não algum suco misturado. Isso é importante. Perfeito. Fazer o suco em casa ou usar polpa de suco. Enquanto eu me preparo para dar um recadinho, eu queria que você falasse sobre isso. E eu acredito que refrigerante você vai falar que é 0, né? Por favor, fala pra gente. Bom, os sucos a gente pode fazer em casa, batidos, espremidos, não tem
contraindicação de frutas para fazer os sucos depois de 1 ano. E realmente, chás, cafés, refrigerantes, a gente não indica, a gente evita ao máximo. E agora chegou a perguntinha do público, vamos conferir. Essa pergunta que chegou pra gente é da Letícia Gaia, de São Paulo. Obrigada pela participação, Letícia. Ela diz assim: suplementar ácido fólico antes e durante a gravidez auxilia para a saúde do bebê? Auxilia sim, não só o ácido fólico, mas também vários outros nutrientes que dependem da saúde da mãe, dependem dos exames que a mãe faz, então se tem alguma deficiência, se precisa suplementar alguma coisa a mais, mas faz sim muita diferença, principalmente porque o ácido fólico ele ajuda na formação cerebral do bebê, então ele é super importante antes mesmo da gestação. Então, se você está se planejando, vale a pena procurar uma orientação para saber o que você deve suplementar. O ácido fólico é algo que a gente sempre ouve falar, mas como ela explicou para nós, de repente você tem uma deficiência específica, uma falta específica que precisa ser sanada, se possível, até mesmo antes da gestação, isso né? Isso mesmo. E a gente precisa tomar cuidado, você falou aqui para nós, eu falei dos laticínios, o leite de vaca. Ele deve ou não deve, se a criança já não está acostumada, ela desmamou, por exemplo, e você não colocou nada para substituir, será que vale a pena inventar de substituir o leite, colocar ali o leite de vaca? Ou sim ou não? Qual que é a sua opinião dessa necessidade para as crianças? Eu acho que o leite de vaca ele é um alimento muito versátil, ele não faz mal nenhum para as crianças, ele só tem a oferecer, ele oferece cálcio, diversos minerais que estão ali, são super necessários para as crianças nessa fase de crescimento. Então ele é um alimento que sim, a gente pode fazer essa troca depois de 1 ano. Depois de 1 ano de idade a gente pode trocar e começar a usar o leite de vaca, não tem problema nenhum. E ele é muito rico em nutrientes. A gente tem uma dica que ela preparou para nós, que a gente vai falar para vocês, que é de um cookie de banana com aveia, é isso? Sim. Para a gente utilizar aí na introdução alimentar. Conta para nós, como é que é feito? Eu amo essa receita porque ela é muito versátil, eu sempre indico, e ela tem 3 ingredientes. Então, tem banana, canela e aveia. São 3 ingredientes, eu não consigo me lembrar direito aqui das quantidades, mas eu vou passar, que eu tenho aqui escrito, que eu também não enxergo ali, mas eu tenho aqui escrito. 1 unidade de banana, 4 colheres de sopa de aveia e a canela em pó fica a gosto. Sim, aí é só amassar, é isso? Isso, é só amassar, juntar tudo ali, misturar. E aí, se você tiver alguma forminha específica, por exemplo, eu fiz de coração, ou então pode fazer bolinhas da maneira que você preferir, coloca no forno para assar até ficar douradinho e tá pronto. É bem versátil, porque pode ir na lancheira da creche, pode ir na bolsa da mãe, quando sair, tá com fome, tem alguma coisa para comer. E é bem nutritiva. E acho que a família toda vai gostar, né? Sim, eu gosto. E eu queria que você também desse uma dica para as famílias que nos assistem e são vegetarianas. A gente pode fazer uma alimentação sem a proteína animal, dá para fazer isso? Dá sim, é super possível, tem como a gente fazer, tem várias famílias hoje em dia que são vegetarianas e querem criar os filhos dessa maneira. Então, a gente tem que procurar aí um balanceamento entre as leguminosas, que têm proteína também, elas são fontes de proteína, com o arroz e também outros alimentos que a gente pode introduzir na rotina da criança para ter essas necessidades de proteínas supridas. Quando a gente pensa nos doces, em algum momento eles vão chegar à vida dos nossos filhos, é inevitável. Eu me lembro a primeira vez que o Davi chupou um pirulito, ele tinha pouco mais de 2 anos, a gente foi num ensaio fotográfico. E é lógico que o fotógrafo tinha colocado diversos doces, eu fiquei desesperada. Foi o primeiro contato dele com o pirulito, nunca vou me esquecer desse dia. Em algum momento, ele já estava ali, acho que com 2 aninhos e 2, 3 meses. Em algum momento esse contato vai vir, né? Sim. Como fazer isso de maneira saudável? Porque não dá para imaginar também uma criança que nunca vai experimentar um chocolate, não é isso que a gente está falando, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje em dia a gente não tem como privar as crianças dos doces, das guloseimas. Uma hora eles vão ter contato com isso, eles vão ter
contato com amiguinhos, com a família. Se você não dá na escola, alguém vai levar, né? Sim, exatamente. Também não tem o porquê a gente privar isso deles depois dessa fase da introdução alimentar. Uma das vantagens de fazer uma introdução alimentar adequada é que as chances da criança crescer e ela ter menos preferência aos alimentos doces são grandes. Então, ela já vai preferir mais os alimentos que já conhece. Mas quando acontecer, né, de chegar nessa fase que vai ter sim o contato com o doce, sempre fazer de maneira consciente. Então, ensinando a criança que pode sim, mas com consciência, que a gente não pode comer mais do que deveria, que a gente pode experimentar. E essa é a palavra mesmo, conscientização, ensinar a criança que pode, mas com cuidado. É muito, muito interessante isso. O meu filho, ele não come de jeito nenhum, por exemplo, bolacha recheada, porque eu nunca oferecia. Ele foi ver bolacha recheada, acredito até que com mais de 3 anos. Às vezes a gente tem um ambiente onde está todo mundo comendo, as crianças estão ali brincando e você quer oferecer. Ele detesta, ele já tentou experimentar, mas acredito que por ele... Não estou falando que é um ET, não. Chocolate, por exemplo, ele adora. Se deixar, tem que tomar cuidado. Mas alguns desses alimentos, salgadinho, o Davi detesta salgadinho, porque demorou muito para ele conhecer. Ele acha o cheiro ruim. E daí eu fico imaginando, se a gente consegue deixar o mais para trás, o mais para frente possível esse contato, significa que a chance, então, como você falou, de talvez ele não ter preferência por esse alimento é grande, né? Sim, sim, porque não faz parte da rotina dele, ele nunca experimentou. Tem crianças que passam anos e anos da vida sem tomar refrigerante. Na primeira vez que toma, odeia. Bom, vamos falar para a gente finalizar sobre... A gente citou de maneira breve aqui o refrigerante. Quando a gente fala ainda dos sucos, eu percebo que o meu filho tem muito mais facilidade do que eu para tomar qualquer coisa sem açúcar. Eu nem adoço, porque ele não pede. Mesmo se for um suco de maracujá, ele toma sem adoçar. É importante tentar não adoçar os sucos das crianças? Sim, sim, é importante, porque assim eles crescem se acostumando com esse sabor natural da fruta e não precisam de nenhum tipo de açúcar, adoçar, porque eles já têm ali esse contato, eles já conhecem o gosto, já está adaptado. Perfeito. Foi um prazer te receber aqui, viu, Foi um Carol? prazer estar Volte aqui. mais vezes. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Instagram, @NutriCarolineD. Tem também o e-mail passando aí para vocês e o Facebook, que é Nutri Caroline Duarte. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde. Muito obrigada a você pelo seu gente. carinho, pela sua audiência. Tchau, tchau.